Olá pessoal, eu sou Luciano Dantas e estamos aqui para analisar e corrigir mais uma questão de concurso público da FACET do município de Marcação, Paraíba, no ano de 2016. Hoje nós vamos analisar e responder a questão de número 24 desse concurso. Bom, a questão de hoje fala o seguinte: seu Joaquim está no seu automóvel parado no sinal fechado. No instante que o semáforo fica verde, passa por ele uma motocicleta que mantém uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Nesse mesmo instante, o automóvel de seu Joaquim começa a se mover com aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual das alternativas é falsa? Eita, aqui temos uma questão casca grossa. Essa aqui é aquela questão que realmente separa os melhores, tá certo? Enfim, nós temos aqui uma questão de movimento retilíneo variado. Então, o seu Joaquim, ele estava no seu veículo, parado no sinal, até que passa por ele, quando o semáforo fica verde, passa por ele uma motocicleta que mantém uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Nesse mesmo instante, o automóvel do seu Joaquim, que estava a 0 metros por segundo, começa a se mover com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual das alternativas é falsa? Então, nós vamos analisar aqui cada uma das alternativas para ver qual é a falsa, sendo essa a resposta que deve ser escolhida. Enfim, a alternativa A diz que em 15 segundos o automóvel alcança a moto. Como é que a gente pode saber se essa afirmativa está correta? Então vamos lá. Para resolver essa questão, que é uma questão de movimento retilíneo variado, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, se a alternativa A diz que os dois se encontram, né, o automóvel alcança a moto, então quer dizer que a posição do carro, quando encontra com a moto, a posição dos dois tem que ser iguais. Então, a posição da moto, que seria sua posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, que seria o ponto onde os dois irão se encontrar, tem que ser igual também à posição inicial do automóvel, mais a velocidade inicial do automóvel de seu Joaquim, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa aqui é a fórmula para se calcular a posição após um determinado tempo do automóvel, e essa é a fórmula para se calcular a posição em um determinado tempo da motocicleta. Enfim, então se os dois vão se encontrar, essas duas fórmulas têm que dar valores iguais, têm que ser iguais, porque eles vão se encontrar, a posição final vai ser a mesma. Enfim, então para resolver isso aqui, vamos começar pela posição do automóvel de seu Joaquim. A posição inicial do automóvel de seu Joaquim, como ele estava parado no semáforo, era 0, então nós podemos excluir esse dado. A velocidade inicial, como ele estava parado, também era 0 metros por segundo, então também excluímos esse dado. O tempo inicial também era 0 segundos, ele estava parado, tá certo? O tempo só começou a ser contado a partir do momento que eles partem do semáforo. Então, de toda essa fórmula, vamos manter só esse dado de que a aceleração vezes tempo ao quadrado é dividido por 2. Porque a aceleração do carro de seu Joaquim nós temos, que são 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo é o que nós queremos descobrir, em quanto tempo ele conseguiu estar na mesma posição que a moto, e o valor de 2 nós mantemos porque é um numeral da própria fórmula. Agora, quanto aos dados da posição da motocicleta, como a posição inicial também era 0 metros por segundo, porque nós estamos contando a partir do semáforo, então nós podemos excluir a sua posição inicial, que corresponde a 0 metros. Então, a sua velocidade corresponde a 15 metros por segundo, e o tempo é o que nós queremos descobrir. Então, nós mantemos esses dois valores. Resumindo essa fórmula, nós vamos ter que a aceleração do automóvel vezes o tempo gasto ao quadrado dividido por 2 vai levá-lo a uma posição igual à posição da motocicleta, que corresponde a uma velocidade vezes o tempo. Então, agora vamos substituir as letras pelos valores. A aceleração do automóvel de seu Joaquim corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo é o que nós queremos descobrir, dividido por 2. A velocidade da motocicleta corresponde a 15 metros por segundo, vezes o tempo, que é o que nós queremos descobrir para saber se a alternativa A é verdadeira, se foi realmente em 15 segundos que o automóvel alcançou a moto. Para responder isso aqui,
2 dividido para 2 vai ser igual a 1. Então, nós vamos ter t ao quadrado é igual a 15 vezes t. Nós podemos cortar esse quadrado cortando esse t também do lado direito, e o tempo será igual a 15 segundos. Então, tanto o automóvel quanto a moto estarão na mesma posição após 15 segundos. Então, a afirmativa A, ela é verdadeira. Em 15 segundos, o automóvel alcança a moto. Porém, não devemos marcar a alternativa A, porque nós temos que encontrar a alternativa falsa. Então, a A não deve ser marcada. A afirmativa B diz que a equação que rege o automóvel é distância é igual a 2 vezes tempo ao quadrado. Bom, analisando essa nossa fórmula, nós vamos ver o seguinte, que a posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso valeria para a motocicleta. Para o automóvel, isso não corresponde. Então, na verdade, essa equação S é igual a 2 vezes t ao quadrado não corresponde à equação que rege o automóvel. Sabendo que a posição inicial do automóvel é zero, a equação seria velocidade vezes t. E a velocidade do automóvel de seu Joaquim não corresponde a 2. Então, a afirmativa B ela está errada. Então, de cara, nós já podemos identificar a B como a alternativa que deve ser escolhida nessa questão, que inclusive corresponde com o gabarito cedido pela banca, pela Facete. Enfim, mas vamos analisar as demais alternativas. A alternativa C diz que a distância percorrida pelo automóvel até alcançar a moto é de 225 metros. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Então, a distância até alcançar a moto vai ser o seguinte. Nós não temos a velocidade do automóvel de seu Joaquim, mas temos a velocidade da moto. Então, para saber a distância em que o automóvel vai estar junto com a moto, nós podemos usar os dados da motocicleta, porque ambos estarão no mesmo ponto, como nós vimos após 15 segundos de tempo, ambos estarão no mesmo ponto. Então, após 15 segundos em que a motocicleta atravessou o semáforo, ela irá ser alcançada pelo automóvel de seu Joaquim. Portanto, a distância, a posição em que os dois irão se encontrar, utilizando os dados da motocicleta, são o seguinte. Velocidade da motocicleta é igual a 15 segundos e o tempo, velocidade da motocicleta é igual a 15 metros por segundo, vezes o tempo, que são 15 segundos. Lembrando que nós já calculamos que os dois se encontrarão na mesma posição, após 15 segundos. Então, nós usamos esse mesmo dado. Então, a distância vai ser 15 vezes 15, que corresponde a 225 metros. Aqui é metro por segundo, aqui é segundo, corta segundo com segundo, fica metro. Então, a alternativa C está correta. A distância percorrida tanto pelo automóvel como pela motocicleta até se encontrarem será de 225 metros. A letra D nos informa o seguinte, que a velocidade do automóvel no instante que alcança a moto é de 30 metros por segundo. Como é que a gente descobre isso? Vamos calcular. Para se calcular a velocidade, nós temos os seguintes dados que a própria questão nos informa. A questão nos diz a aceleração de seu Joaquim, aceleração média, nos diz o tempo, mas não nos diz a velocidade. Então, com esses dados, eu posso calcular a velocidade de seu Joaquim, no instante em que eles se encontram. Então, a aceleração de seu Joaquim é constante, que corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade é o que eu quero descobrir, a que velocidade ele estava no momento em que ele encontra a motocicleta, que é justamente o momento de 15 segundos. Então, agora fica fácil. A velocidade de seu Joaquim será igual a 15 vezes 2, que dá igual a 30 metros por segundo. Então, a afirmativa D, ela também está correta, porque a velocidade do automóvel no instante que alcança a moto é de 30 metros por segundo. Então, perceba que realmente a questão errada é a B. Letra E, para concluirmos, diz que a equação que rege a moto é de distância igual a 15 vezes t. E é verdade, porque 15 é a velocidade da motocicleta. Então, como nós fizemos aqui nesse cálculo, realmente, a equação que rege a moto é de distância é igual a velocidade da moto, que é igual a 15, vezes o tempo. Perfeito. A afirmativa E também está correta. Enfim,
Então, a única afirmativa falsa seria a alternativa B, que corresponde justamente ao gabarito cedido pela Facete. Então, se você curte esse conteúdo, se você gosta de nossas explicações, se você gosta do nosso trabalho, não esquece de deixar o seu joinha, de comentar caso tenha alguma dúvida ou de nos apoiar com um comentário que nos anime a produzir mais conteúdos como esse. Fica à vontade. Também fica à vontade para se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos que estão estudando para concurso público. E no mais, ficamos por aqui e até a próxima. Fui!